Fala, povo de Deus, que alegria poder estar mais uma vez com você nessa manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor com esse tema tão importante, família, projeto de Deus. E aí, como é que você está? Já está aí colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu das lições anteriores? Nós falamos sobre a comunicação, os inimigos da comunicação, nós falamos sobre a questão do perdão, a importância de perdoar, de liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Nós falamos semana passada sobre o papel do homem, o papel da mulher no seio da família. E aí, como é que está? As coisas estão melhorando? Conta pra gente aí, coloca nos comentários, o que você tem achado desses estudos, o que eles têm contribuído para a sua vida. Conte seu testemunho, se porventura algo melhorou dentro da sua casa, na sua família. Nós queremos saber, nós queremos ouvir. E também se você tem alguma dúvida, algum tema que você gostaria de que nós abordássemos aqui, e certamente nós estaremos falando com você sobre isso. Então, pode colocar aí nos comentários, que é muito importante pra gente esse feedback seu, ok? Então, hoje nós vamos estar dando a nossa última lição, que é criando filhos abençoados. Sim, a gente não podia deixar de falar sobre os filhos, a nossa herança, a nossa bênção tão grande que o Senhor colocou na vida do casal. A família está completa, quando eles chegam. Então, vamos para a palavra de Deus e vamos ver o que a palavra de Deus nos instrui. Olha, tanta preciosidade, tantas coisas maravilhosas que encontramos na palavra a respeito para a educação dos filhos, para a criação dos filhos. Então eu selecionei aqui algumas delas e nós vamos estar agora lendo a palavra de Deus e vendo o que a palavra do Senhor traz para a nossa instrução. Bom, primeiro eu quero falar com você aqui. Vamos abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 e 7. Vamos ver o que a palavra nos diz. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Uau! Então, a primeira coisa aqui que a palavra do Senhor está falando, que Deus está falando, é que essas palavras Ele ordenou para que tivesse no coração, no nosso coração. Então, antes de qualquer coisa, se eu quero ministrar a palavra de Deus à vida dos meus filhos, essa palavra precisa estar no meu coração. Ela precisa estar sendo vivida na minha vida. Os meus filhos precisam ver essa palavra fluindo na minha vida. Então, depois disso, depois dessa palavra ter caído no meu coração e feito uma transformação na minha vida, então eu vou poder passar adiante. E aí o Senhor vem e fala nesse texto aqui, de Deuteronômio. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. O que vem a ser esse inculcar, Inculcar é gravar, é imprimir, é repetir seguidamente, repetir várias vezes algo para alguém. Isso que significa inculcar, é colocar dentro da cabeça da pessoa, num vocabulário assim mais popular. A palavra do Senhor aqui diz, fala a todo tempo, é isso que ele está querendo dizer, quando ele diz, inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, quer dizer, você vai ter aquele momento que você vai fazer um devocional, você vai sentar com seu filho e vai falar da palavra de Deus com ele. Você escolhe um texto da palavra, uma história bíblica, tudo depende da faixa etária dos seus filhos, não é verdade? A gente tem que ter sabedoria com relação a isso. Se as crianças são na faixa de 2, 3, 4 anos, ela tem um alcance menor. Então, eu não posso usar um vocabulário que eu uso para adulto, usar para uma criança de 2, 3, 4, 5, 4 anos. Eu tenho que falar na linguagem dela. Então, eu pego, conto uma historinha, algo não pode ser muito demorado, não é? Não pode ser muito demorado porque a criança dessa idade não consegue ficar muito tempo atenta. Então, a gente tem que diminuir o tempo. Então, contar uma historinha
de uma maneira simples, na linguagem dela, né? Fazer uma oração, cantar uma musiquinha, uma música para criança, porque música de adulto para criança, ela vai ter mais dificuldade de entender a letra, de compreender o que está sendo falado. Mas existem músicas, compositores que fizeram músicas apropriadas para criança e que ministram a palavra de Deus, que vão ensinar verdades. Então você pode sentar com seus filhos, com as suas crianças, e ali você ensinar a palavra de Deus. Mas aqui o texto não fala só desse momento de sentar. Ele está falando aqui, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, ele está querendo mostrar aqui que a palavra, ela tem que estar em todo o tempo, durante todo o dia, a palavra está no seu coração. Então você tem um momento que você senta, que você ensina, tem outro momento que você está fazendo alguma coisa, né? Você está no carro, você está falando e surge, às vezes, dentro da conversa, uma oportunidade de você discipular o seu filho, de você ensinar a palavra de Deus. Por exemplo, no momento que eles estão, por exemplo, vendo a televisão, assistindo um desenho animado, aí surgiu, né, eu cansei de fazer isso. Muitas vezes, quando meus filhos estavam assistindo televisão, eu procurava sempre dar um jeitinho de ficar um pouco com eles ali, de estar sempre rodeando e vendo o que está passando, né? Selecionava aqueles desenhos que eram melhores, né? Que não tinham muitas coisas ruins. E mesmo assim, claro que sempre passa alguma coisa e a gente tem que estar atento, porque tudo é uma oportunidade para a gente discipular, para nós ensinarmos os nossos filhos. Princípios morais, princípios da palavra de Deus. Então, quantas vezes meus filhos estavam assistindo desenhos animados e aí passavam cenas de violência, né? De violência dentro da cena do desenho, e eu falava assim, olha, isso que ele tá fazendo, que ele fez com o amiguinho dele, não se faz. A gente não deve bater, a gente não deve machucar. Então eu sempre procurava, em todas as oportunidades, estar ensinando e sempre colocando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a gente não deve machucar, que a gente deve amar o nosso próximo, a gente deve amar aqueles que estão perto da gente, a gente deve fazer o bem, deve ajudar. Então a gente vai ensinando para eles, né? Cada oportunidade que a gente tem, nós vamos ensinando no dia a dia. Por isso que ele fala andando, sentado em casa, andando, ao levantar, ao deitar-se. Você vai lá, ora com seu filho, você deixa uma palavra, conta uma história. Todos são oportunidades. E a palavra assim vai ficando o quê? Inculcada, vai ficando aqui na cabeça e no coraçãozinho dele. E ele não vai esquecer. Porque eu me lembro que quando eu era criança, eu me lembro de muitas coisas que eu aprendi com professores da escola bíblica. Minha mãe levava para a igreja e eu aprendi ali na escola bíblica as historinhas que a professora contava e tem na minha memória. Já se passaram muitos anos e eu me lembro como se fosse hoje de histórias, de cânticos que ficaram na minha memória. Então a criança tá com a cabeça fresca, gente, tá com o cérebro fresquinho. Ela tem tudo. Se você olha assim, é muito difícil gravar, eu tenho muita dificuldade de gravar. Você tem dificuldade porque você não tem mais a idade que os seus filhos têm. Mas os seus filhos estão numa idade que eles aprendem muito rápido. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, esse tempo, essa infância abençoada para ensinarmos e inculcarmos a palavra de Deus no coração deles. Que bênção, porque a palavra do Senhor, ela transforma, ela abençoa a vida dos nossos filhos. Os princípios da palavra de Deus devem ser ensinados desde quando eles são pequenininhos. Eu me lembro que eu investi muito na vida dos meus filhos, nesse período que eles eram crianças. Eu procurava comprar, na época não tinha DVD, era aquelas fitas de vídeo, e eu me lembro que eu comprei uma coleção de histórias bíblicas que vinham naqueles vídeos, né? A gente passava lá na televisão para eles e tinha musiquinha, tinha história, o desenho animado contava a história de Noé, contava a história de Daniel, contava a história, né, de Moisés, e tinha musiquinha, e eles ficavam vendo, eles viram várias vezes aqueles desenhos animados.
E é interessante que às vezes nós estamos na mesa conversando e eles lembram até hoje, meus filhos já são adultos, já grandes, mas eles lembram até hoje da história, das músicas, ficou tudo gravado no coração deles, na mente deles. Então isso é muito bom. Hoje eles têm um conhecimento amplo de várias histórias da palavra através desses desenhos que eles assistiram quando criança. Então não deixe de investir, você que tem filhos ainda pequenos, crianças, invista através de desenho. Hoje nós temos, né, meu Deus, a internet, temos muito material bom que nós podemos passar para os nossos filhos o ensinamento da palavra do Senhor. Então não perca essa oportunidade de estar inculcando a palavra de Deus no coração dos seus filhos. A palavra de Deus precisa primeiramente estar no nosso coração, lembre disso. Não tem como você ministrar a palavra do Senhor ao coração do seu filho e ver fruto se você não tiver com essa palavra no seu coração, vivendo essa palavra. Lembre-se que nós, pais, precisamos ser exemplo para os nossos filhos, o referencial. Não, você pode até não perceber, mas o seu filho está observando você. Ele presta atenção em tudo que você faz e como você faz. Ele presta atenção na maneira como você fala, como você age com as pessoas. Ele presta atenção em tudo. E muitas vezes você vai se surpreender dele imitando você, ou dele falando, minha mãe faz assim, o meu pai age assim também. E aí você fica, uau, tem que prestar bastante atenção naquilo que eu falo, nas coisas que eu faço, na frente dos meus filhos, porque eles estão aprendendo com você, né? Ele aprende com você. Então, a gente tem que usar uma coisa que, né, a fase de criança é uma fase assim um pouco cansativa, eu sei, para os pais, porque nós temos que ficar repetindo às vezes a mesma coisa, né, várias vezes. A criança aprende a falar, a criança aprende aquilo que é certo e errado, nós vamos repetindo várias vezes, não pode, não faz, não fala, né? E eles vão aprendendo, eles aprendem. Às vezes a gente passa esse período um pouco desgastante, a gente repete às vezes, várias vezes. Tem momentos que eu sei, bate aquele desânimo, ai meu Deus, quando é que eles vão aprender? Mas seja perseverante, não desista dos seus filhos jamais. Eu quero encorajar você, pai e mãe, não desista dos seus filhos, invista neles, tenha paciência, peça a Deus para lhe dar sabedoria e paciência para lidar com eles, porque depois você vai colher bons frutos disso. Você vai colher bons frutos, vai ver seus filhos sendo abençoados, sendo instrumentos na mão de Deus, vendo que toda semente que você semeou frutificando para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que é necessário a gente inculcar, colocarmos a palavra de Deus no coração deles, e isso durante todo o dia, seja onde quer que você esteja. Às vezes ele vem contar uma história da escola, né? Aconteceu isso na escola, fulaninho fez isso com outro garoto, aconteceu isso. Aí você vai assim, mas você sabe que não pode, né? A palavra de Deus ensina que a gente tem que falar a verdade, que a gente não pode roubar, que a gente não deve mentir. Então você vai sempre, em todas as oportunidades, aproveitando para estar discipulando seu filho, falando da palavra de Deus com ele, ensinando os princípios da palavra do Senhor. Você assim não só vai estar abençoando a vida do seu filho, mas você vai estar contribuindo para uma sociedade bem melhor. Porque um povo que teme a Deus, que obedece os princípios da palavra de Deus, é um povo abençoado. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Quem teme ao Senhor. Então, ensine a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus para o seu filho. Você vai estar contribuindo para um mundo melhor. E outro ponto que eu quero comentar aqui com vocês, de como que os nossos filhos podem crescer abençoados. Como nós podemos criar filhos abençoados? Tendo um casamento bem estruturado, um casamento abençoado. Às vezes a gente pensa que não, mas o nosso relacionamento com o nosso marido, né, o nosso relacionamento conjugal é de extrema importância. Que esteja bem para que os nossos filhos também sejam abençoados.
quando o casal está fora de sintonia, quando há discussões, quando há brigas, quando há discórdias, e isso tudo acontecendo na frente das crianças, elas são atingidas, elas são marcadas, muitas vezes até traumatizadas. Deixa-se marcas que prejudicam todo o desenvolvimento da criança. Então pense bem, tome cuidado para você não discutir ou brigar ou ter alguns tipos de conversa com seu esposo na frente dos seus filhos. Evite discutir, evite falar mal das pessoas. Já não se deve falar mal e ainda falar na frente dos seus filhos, críticas, tudo isso atrapalha o desenvolvimento dele, principalmente a parte emocional. Agora, se ele cresce num ambiente em que ele vê o pai amando a sua mãe, a mãe respeitando o seu marido, os dois se considerando, se respeitando, se amando, isso traz para a criança uma segurança. Ah, meu pai e minha mãe estão juntos, e ele vai reportar isso no futuro dele. Ele vai pegar e agir assim. Isso são, vamos dizer assim, coisas preciosas que nós plantamos na vida dos nossos filhos e que eles vão carregar para a vida toda. É aquela coisa, né? Se você fizer o dever de casa certinho, bem feito, há uma probabilidade muito grande dos seus filhos lá na frente darem certo. E uma probabilidade muito pequena de dar errado. É claro, eu sei que tem casos de pais que foram exemplo para os filhos, que foram bênção na vida dos filhos, que foram pais tementes a Deus e que os filhos fizeram escolhas diferentes, que não deram certo, né? Deram muita tristeza para os seus pais. Mas isso eu vou dizer para você, é a minoria. A maioria daqueles pais que procuraram ser um bom exemplo na vida dos filhos e ensinaram eles com os princípios da palavra de Deus, oraram com seus filhos, ensinaram a palavra de Deus para eles, com certeza, eles lá na frente, a probabilidade de colher algo bom é muito maior. Então, nesse processo de educação dos filhos, creia, ore pelos seus filhos. Esse é o papel do pai e da mãe. Interceder pelos seus filhos, orar pelos seus filhos, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, ensinar eles a temerem a Deus. E a figura do pai e da mãe é de extrema importância e de influência na vida dos seus filhos. Eu gostaria de ler ainda com vocês outros textos da palavra que falam a respeito, né, dessa questão da educação, da família. A palavra de Deus lá no Salmo 127, versículo 1, já vai dizer: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Quem edifica a casa, quem constrói é o Senhor, através das nossas vidas, através da mãe, do pai. O Senhor vai edificando, vai construindo, né, todas as coisas dentro do nosso lar. Então, que Deus ele esteja no centro da sua família, no centro de todas as coisas. Ele seja, né, o centro das atenções, ele seja o centro de toda a conversa. Toda a conversa vai acabar dando nas coisas da palavra de Deus. Lembre sempre lá do primeiro versículo que nós lemos aqui no início. Inculcar a palavra do Senhor no coração dos filhos. Outro texto que nós vemos que fala também a respeito dessa questão da criação está lá em Efésios 6:4, que diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A gente tem que prestar atenção com relação a isso, porque tem pais que irritam os filhos, né? É estranho a gente ver isso, porque normalmente a gente fala o contrário. Ah, fulaninho me tirou do sério, né? Me irritou, me deixou irada, me deixou nervosa. Mas aqui ele está falando para os pais não irritar. Muitas vezes o filho começa a falar com a gente, a botar para fora alguma coisa, e a gente nem deixa eles falarem, a gente começa a falar, a argumentar, a acusar, a julgar.
E aí deixa os filhos nervosos, né? Porque eles não conseguem falar, eles não podem falar. Então a gente tem que buscar em Deus a sabedoria. Então a palavra aqui está dizendo, não irrita o seu filho. Aprende a escutar. Claro, eu não estou falando aqui que ele vai falar de maneira desrespeitosa e você vai ficar quieto. Não é isso. Mas ele ter liberdade para ele colocar a opinião dele. Talvez a opinião dele agora seja diferente da sua. Respeite, ouça, tente mostrar a palavra do Senhor para ele, busque sabedoria de Deus, mas não fique discutindo, porque isso não vai levar a nada. Discussão não vai levar a nada. Então busque a sabedoria de Deus, né? A Bíblia fala que há tempo para falar e tempo para calar. Se você não tem uma resposta a respeito daquele assunto que ele começou a falar, se você ainda não sabe, vai pesquisar, ouve, e depois você vai pesquisar, vai estudar sobre o assunto, vai conversar com alguém que sabe, e aí você depois volta a conversar sobre aquilo com o seu filho, né? Para que ele tenha segurança, para que ele sinta segurança e credibilidade nas coisas que você fala. O dizer hoje em dia, devido ao acesso que a gente tem de informação, né? Não basta você falar assim, isso é errado, isso não pode. Não adianta. Hoje em dia você não convence ninguém só você dizendo que isso está errado, que isso não pode. Hoje em dia os filhos, e cada vez mais novos, eles estão argumentando e confrontando. Eles querem saber, às vezes eles confrontam não como uma atitude de desrespeito, mas simplesmente porque eles ainda não entendem, eles não concordam com aquilo, eles não veem daquela forma. Até você, de repente, mostrar de forma sábia a vontade de Deus, a verdade para ele. Então, busque sempre sabedoria, aprenda a ouvir, e a não tomar uma atitude de julgar, né, de criticar, né, que é uma coisa que às vezes surge muito facilmente na vida dos pais. Escuta, tenha sabedoria para lidar com seu filho, com a sua filha. Outro texto aqui, Paulo, mais uma vez, agora escrevendo para a igreja de Colossos, ele vai falar de novo. Pais, não irritem seus filhos para que eles... Aí ele dá um detalhe aqui que ele não deu quando ele escreveu para Efésios, para a igreja de Éfeso. Ele aqui em Colossenses ele fala, de novo, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Chega uma hora que se os pais não têm diálogo com os filhos, lembram lá da questão da comunicação que nós falamos no primeiro vídeo, né, na primeira lição da escola bíblica? Os inimigos da comunicação, que é não saber ouvir. Então às vezes a gente fala dos casais, o casal precisa aprender a se ouvir e os pais precisam aprender a ouvir os filhos. Às vezes a gente só quer, né, a nossa parte, que o filho tem que ouvir os seus pais. Sim, os filhos precisam aprender a ouvir seus pais, mas os pais também precisam aprender a ouvir os seus filhos, a ouvi-los. Você não tem que concordar com tudo que ele fala, você não tem que ficar, né, passivo, mas você precisa ouvir. E é muito importante você saber ouvir para que eles não escondam nada de você. A pior coisa que tem é quando os filhos começam a esconder as coisas e não sentem liberdade nem coragem para falar as coisas com seus pais, certos assuntos, porque se ele tocar nesse assunto, se ele falar sobre isso, o pai já começa a querer julgar, né? Se o filho pergunta, por exemplo, alguma coisa sobre sexo ou sobre drogas, há muitos pais que já ficam assim, por que você está me perguntando isso? Você fez besteira? Você usou droga? Ora, talvez ele esteja perguntando porque o próprio professor lá na escola comentou sobre esses assuntos dentro de sala de aula, porque você não tem ideia das coisas que saem dentro de sala de aula. Às vezes coisas de arrepiar o cabelo. Quantas vezes os meus filhos chegavam para mim e falavam as coisas que os professores falavam em sala de aula e eu ficava assim, meu Deus. E aí a gente vai fazer o quê? Discipular. Aí a gente instrui, né? A gente vai e fala, mas a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz aquilo. Por isso é importante, pais,
que vocês estudem a palavra de Deus, que vocês tenham conhecimento da palavra, né? Saibam usar esse livro aqui, ó. Saibam conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para você, na hora que os filhos perguntarem, você saber responder, né? A pior coisa que tem é o pai que não tem conhecimento, a mãe que não tem conhecimento da palavra, não tem porque não estuda. Até mesmo aqueles que não sabem ler, só o fato de você ir na casa do Senhor, participar da escola bíblica, participar dos cultos, você começa a ter conhecimento da palavra. Quantas pessoas eu conheci que não sabiam ler nem escrever, mas tinham um conhecimento profundo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não faltavam um culto, estavam nos cultos, prestavam atenção nos ensinamentos que o pastor dava lá na igreja, nos estudos da escola bíblica dominical. Tudo quanto era oportunidade que ele tinha para participar de palestras, ele estava lá, aprendendo e passando esse aprendizado para os seus filhos. Então, vamos ver outra aqui. Provérbios 22:6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha que preciosidade. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. Isso aqui é muito abrangente. Esse texto aqui é muito abrangente. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer não se desviará dele. Ensina seu filho a ser honesto. Ensina seu filho a ser sincero. Ensina o seu filho a ser trabalhador, a se esforçar, né? Ensine princípios importantes na vida dele. Ensine a palavra de Deus e ele vai levar aquilo para o resto da vida. Quantas coisas meus pais me ensinaram e eu carreguei isso para o resto da vida. Quando eu me lembro, coisas que eu me lembro até hoje. Quando nós saímos, né, todo domingo, eu me lembro, os meus pais se arrumavam e iam para a casa do Senhor. Sempre chegavam cedo na casa do Senhor, sempre compromissados com as coisas do reino de Deus. Participavam dos cultos, participavam dos eventos da igreja, participavam das reuniões de oração, participavam dos corais, né, dos conjuntos, participavam de tudo quanto era atividade da igreja. Quando chegava na casa do Senhor, eu me lembro que eu sentava no banco junto com os meus pais e minha mãe sempre ali. Olha, igreja não é lugar de ficar conversando, igreja não é lugar de ficar batendo papo, conversa com seus coleguinhas lá embaixo, quando estiver lá embaixo. Aqui dentro do santuário a gente tem que respeitar, porque isso aqui é a casa de Deus. Eu aprendi e lembro até hoje desses ensinamentos e ensinei isso para os meus filhos. Passei isso adiante. Então são coisas que a gente tem que ensinar. Quem é que vai ensinar? É eu e você. Nós que somos pais. Temos que ensinar para os nossos filhos a respeitarem os mais velhos. Hoje em dia nós temos visto tantas crianças que não têm respeito às pessoas mais velhas. Não respeitam o professor, não respeitam as autoridades. E é por isso que nós estamos vendo aí uma sociedade totalmente doente. Não é verdade? Bom, então aí olha quanta preciosidade que a palavra de Deus nos ensina. Então, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não vai se desviar dele. Eu me lembro que alguns ensinamentos que meus pais deram para o meu irmão, mesmo quando ele estava desviado da igreja, e hoje, graças a Deus, ele está no caminho do Senhor, mas princípios que meu irmão guardou de ensinamentos que foram para o resto da vida dele. Respeitar as pessoas, considerar as pessoas, trabalhar, se esforçar, dar o melhor dele naquilo que ele faz. Tudo isso ele foi aprendendo com os nossos pais e passou adiante. Aprendeu a palavra de Deus também. E teve um tempo que passou distante, se desviou por causa de amizades, mas eu me lembro de que minha mãe continuou orando, intercedendo, clamando a Deus por ele. E hoje ele, já com uma idade já avançada, ele está firme na presença do Senhor, voltou para os caminhos do Senhor, porque teve uma mãe que não desistiu dele, que mesmo quando ele se desviou, ela estava ali, orando, aconselhando,
instruindo, se dedicando, ajudando quando era necessário. E hoje, glória a Deus, ele está nos caminhos do Senhor novamente, firme, amadurecido, né? Porque a semente, ela fica lá. Então vamos ver o que mais a palavra do Senhor fala. Aqui em Provérbios, capítulo 29, verso 15, diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Esse aqui é um assunto complicado, né? Aqui eu quero deixar claro, Provérbios 29, 15. E não é só Provérbios 29, 15 não. Tem outros textos dentro de Provérbios que vai estar falando a respeito do uso da vara. E agora nós ficamos numa situação, né? Porque agora nós temos uma lei aí que em 2014 foi votada, né? A lei da palmada, que proíbe o pai e a mãe, né? De dar uma palmada que seja na vida do filho. Que situação. Mas a palavra de Deus diz aqui que nós devemos repreender o nosso filho e algumas vezes a gente usar, né, a vara, que é a vara da correção. Você dá uma palmada, né? Às vezes é necessário, você não vai fazer isso na frente dos outros, para o seu filho se sentir envergonhado, você não vai espancar o seu filho, porque não é isso que a palavra de Deus está falando. Mas há alguns momentos que você tem que dar uma correção um pouco mais firme, né? Para que ele não esqueça, porque a criança é a estultícia, Provérbios vai estar falando, Salomão vai estar falando isso em Provérbios, né? É algo característico da criança. Então cabe aos pais corrigir. E muitas vezes você só falando não resolve. Às vezes você tem que dar, às vezes, uma correção um pouco mais severa. Mas não espancar. Não para deixar marcas no corpo do seu filho, mas para trazer a memória dele, né? Que aquilo é errado, que ele não deve agir daquela forma. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos usar a vara e a repreensão, porque elas dão sabedoria, mas a criança que é entregue a si mesma, a criança que faz o que quer, o que vai acontecer? Vai ser vergonha para sua mãe. Quantas mães estão sofrendo, né? Quantas mães estão passando vergonha na rua. Eu já assisti inúmeras situações de crianças, né, fazendo pirraça. Já vi crianças batendo nas mães na frente de todo mundo, gente. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que sociedade distorcida é essa que nós estamos vivendo? Em que os filhos estão desrespeitando, não tem mais respeito com relação aos pais? Não. A palavra de Deus diz aqui, ó, que a vara e a repreensão dão sabedoria. Dão sabedoria. Então nós devemos corrigir os nossos filhos. Tem hora que você tem que botar de castigo, tem hora que você tem que dar uma palmada. E eu vou dizer, quando você faz, né, quando você procura seguir a palavra de Deus e seguir esses princípios, essas orientações, enquanto seu filho é pequeno, você depois vai ter pouquíssimo trabalho. Eu falo isso por experiência própria. Se você for firme na disciplina, né, enquanto eles ainda são pequenos, né, você consegue formar o caráter, porque isso aí é formação de caráter. Você vai ensinando os seus filhos, você vai conversando com eles, você vai disciplinando, vai corrigindo e vai formando quando eles são crianças. Quando eles são pequenos, você vai estar formando, ajudando na formação do caráter do seu filho. E nós queremos formar o caráter de Cristo na vida deles, né? Ter uma vida, os nossos filhos serem pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que estão na sociedade para abençoar a sociedade, para fazer o bem, para fazer a diferença. Outro texto da palavra, ainda em Provérbios, né? O Salomão, o homem mais sábio que teve na terra, né? Então a gente não pode questionar, né? Ele foi considerado o homem mais sábio. Deus deu sabedoria a ele, né? Então ele escreveu isso, as coisas que ele escreveu inspirado por Deus para trazer instrução para nós. Então Provérbios 13, 24 vai dizer: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Uau! Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Porque você ama, você corrige, você disciplina.
Não pode ficar cheio de peninha, dizer, ah, não, ele vai ficar magoado comigo. Não, não vai ficar, não. Ele pode ficar chateado ali na hora. Criança é assim. Fica chateado na hora, daqui a pouco esquece. Daqui a pouco ele tá lá beijando você, tá falando com você, como se nada tivesse acontecido. Não se preocupe, corrija o seu filho, discipline, né? Coloca de castigo, dá uma correção mais firme a ele, mas não deixe que ele faça o que ele quer. E aí eu vou falar com você aqui algo que eu achei interessante, que foi publicado num folheto da polícia da cidade de Houston, no Texas, Estados Unidos, e diz assim esse folheto: 12 regras para se criar um filho delinquente. Isso aqui não foi uma postagem evangélica, não. Isso aqui foi uma postagem feita pela polícia de Houston, lá no Texas. Primeiro, se você quer criar um filho delinquente, veja bem, primeira coisa, comece desde a infância a dar ao seu filho tudo o que quiser. Desta maneira, ele crescerá achando que o mundo tem que dar-lhe tudo. Entendeu? Comece desde a infância a dar ao seu filho tudo o que quiser. Você acha que isso está correto? Você dá tudo o que ele pede, tudo que ele pede você dá. Então não há limites. Ele vai crescer achando que a vida é assim, que as pessoas vão ter que fazer tudo o que ele quer. E a gente sabe que a coisa não funciona assim, né, gente? Então vamos ensinar. Outra regra que pode levar o seu filho a ser um filho delinquente. Quando ele aprender palavrões, ria-se dele. Isto o fará pensar que é engraçadinho e o encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda, que mais tarde vão lhe deixar completamente sem jeito. Então, quando ele falar um palavrão, quando ele falar uma palavra de baixo calão, não ache graça. Não tem graça nenhuma. Corrija. Fale para ele nunca mais falar aquilo, para que lá na frente você não seja envergonhado. Né? Às vezes a gente vê até criança que dá careta para o mais velho, isso é falta de respeito. Aí dá careta para a mãe não corrige. Aí quando chegar lá fora, vai dar careta para o mais velho, para uma pessoa de fora. E aí pega mal, você vai passar vergonha. Você vai ser envergonhado na frente dos outros. Por quê? Porque não corrigiu o seu filho. Outra, nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere até que ele tenha 21 anos e deixe-o decidir por si mesmo. Meu Deus. Se você fizer isso, se você não der nenhum treinamento espiritual, se você não discipular o seu filho, não ensinar a palavra de Deus para ele, deixar que ele siga o seu caminho, que ele escolha, né, a tendência é ele se tornar isso aí, um delinquente. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que nós temos visto a iniquidade se multiplicando. Nós temos visto uma sociedade distorcida, doente, transtornada. E se nós não ensinarmos a criança no caminho que ela deve seguir, se nós não dermos instrução para os nossos filhos, o que vai ser desse mundo, gente? Dê instrução, ensine. Outra regra para criar um filho delinquente: evite o uso da palavra errado. Pode desenvolver nele um complexo de culpa. Isto condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubar um carro, que a sociedade está contra ele e que está sendo perseguido. Meu Deus. Não, a gente tem que impor limites para os nossos filhos. A gente tem que saber dizer não. A gente tem que saber dizer que está errado, que não é para fazer isso, não é para falar dessa forma. Nós temos que corrigir, temos que ensinar. Outro, apanhe tudo que seu filho deixar espalhado. Livros, sapatos e roupas. Faça tudo por ele e assim ele se acostumará a jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. Não, você tem que ensinar para os seus filhos. Eu me lembro que quando os meus filhos iam brincar com os brinquedos deles, espalhava aqueles brinquedos todos, eu fazia eles guardar tudo. Não, agora vocês têm que guardar os brinquedos. Às vezes tinha aquele monte de, mãe, não quero, é muita coisa. Não, mas vai guardar. Foi você que espalhou. Tem que guardar tudo.
Então são coisas importantes para ensinar. Você não pode ficar fazendo tudo para eles. Vocês têm que ensinar os seus filhos a contribuírem, a ajudarem nas tarefas. Às vezes são pequenas coisas que você pode dar para eles fazerem, para eles ajudarem. Isso vai estar contribuindo para o crescimento deles. Outra, deixe-o ler tudo que lhe cair nas mãos. Cuide sempre que as vasilhas, pratos, talheres e copos sejam esterilizados, mas deixe que sua mente se alimente de lixo. Às vezes tem pais que se preocupam tanto com a higiene do filho. Deve se preocupar, mas não se preocupam com o lixo que ele está recebendo na internet, né? Nas revistas, nos quadrinhos. Você precisa filtrar. Você não pode ligar a televisão, né? Deixar lá que ele ligue a televisão e que ele coloque no canal que ele quiser. Não, que isso? Tem que ter limites. Ele não vai ver tudo o que ele quiser, ele não vai ficar na internet vendo o que ele quer, o tempo que ele quiser, não vai ficar no jogo o tempo todo. Você tem como, quando é criança, você tem como controlar isso. E se você não controlar quando é criança, depois quando crescer, você não consegue mais. Porque aí ele já vai dizer na tua cara que ele já é maior de idade, que você não tem nada com a vida dele. E aí você vai ouvir o que não quer. Então aprenda a discipular o seu filho. Aprenda a mostrar para ele a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Que ele veja em você o exemplo. Que você possa viver, que você possa contagiar a vida do seu filho com a sua maneira de ser, de agir, né? Cheia do amor de Deus, mas também de firmeza, de autoridade que Deus nos deu. Outro, brigue com sua esposa ou marido frequentemente na presença dos filhos. Deste modo, eles não ficarão chocados mais tarde, quando o lar se desfizer. Que coisa triste, né? Como isso faz mal, gente. As discussões dos pais na frente dos filhos. Isso destrói, isso traz insegurança, traz uma série de problemas emocionais para os seus filhos. Evite o máximo que você puder discutir na frente deles. Outro, dê-lhes todo o dinheiro que quiser. Não permita que ele trabalhe para ganhar dinheiro, porque ele teria que adquirir as coisas com as mesmas dificuldades que você. Não, passei por muita dificuldade, meu filho não vai passar. Meu filho não vai ter tudo que ele quiser, eu vou dar para ele. Tudo que ele me pedir, eu dou, eu me esforço para dar, porque o que eu não tive, eu quero que ele tenha. Aí você vai estar, né, destruindo muitas coisas na vida dele. Ele precisa aprender a se esforçar, ele precisa lutar para conquistar as coisas. Tudo que se recebe, ele recebe as coisas fáceis de você, mas só que quando ele tiver a realidade dele lá, quando ele for adulto, é outra. Então as coisas não vão vir fáceis como era em casa. E aí vai ser uma frustração para ele. Isso se ele não entrar numa depressão, numa angústia, porque as coisas não estão vindo fáceis, porque tudo está difícil. Não, você não pode pegar e ficar fazendo todas as vontades do seu filho. Lembre-se que eu estou lendo aqui regras para criar um filho delinquente. Tome cuidado. Outra, satisfaça qualquer desejo de comida, bebida e conforto que ele tenha. Veja que todos os seus desejos sensuais sejam gratificados. A inibição dos desejos pode dar origem a uma perniciosa frustração. Meu Deus, essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus nos orienta exatamente o oposto. Nós não podemos ficar satisfazendo todas as vontades dos nossos filhos. Nós temos que filtrar e ver aquilo que vai ser bênção na vida dele e aquilo que não vai ser bênção. Outro, tome partido dele contra vizinhos, professores, policiais. Todos eles estão de prevenção contra teu filho. É isso que a gente está vendo mais nos dias de hoje, né? Eu estava conversando um dia desse com uma pessoa que eu comentei sobre isso. Antigamente, a professora chegava, chamava a gente para conversar a respeito do filho, né?
E aí quando ela falava assim, olha, tem que falar com seu filho porque ele tá fazendo muita bagunça, tá conversando muito em sala de aula, ele não respeita o professor dentro de aula. Aí qual era a atitude antigamente dos pais? Já na mesma hora, já falei assim, fulaninho, que história é essa? Não é? Que história é essa? Você vai ficar de castigo. Vamos ter uma conversa em casa muito séria sobre isso. Mas hoje, os pais são chamados na escola, o professor, o pobre coitado do professor, chama para conversar na escola para uma reunião. E aí começa a falar, olha, fulaninho, Joãozinho tá, né, o fulaninho tá aprontando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Aí o pai, em vez de corrigir o filho, fala assim, a senhora que não sabe valorizar o meu filho, isso tudo que a senhora está falando é uma mentira, é uma calúnia, como a senhora tem coragem, meu filho não é mentiroso, meu filho não ia mentir para mim. Será? Será que seu filho não ia mentir para você? Gente, a coisa mais normal que pode acontecer é de um filho querer esconder alguma coisa do pai, ainda mais se o pai for daqueles que não tem diálogo, que explode, que não sabe se conter, não tem paciência, né? Então é fácil, né? É fácil. Então, quando as pessoas vierem falar alguma coisa sobre o seu filho, né? Ouça e comece a observar o comportamento dele, né? Às vezes vai lá na escola, conversa com os pais dos amigos dele, né? Dá uma olhada às vezes no material escolar dele, as coisas que ele está trazendo para casa. Tem pai e mãe que, que o filho não vê nem o caderno do filho, dos exercícios de casa, se ele está fazendo, se não está fazendo, deixa tudo solto. Não, gente, você tem que acompanhar. Seu filho foi para a escola, quando ele volta, você tem que olhar lá se ele fez, o que tem no caderno, se tem alguma recomendação do professor, se tem alguma coisa para fazer. Aí tem pais que simplesmente falam assim, ah, você não tem dever não, fulaninho? Não, não tenho não, mãe. Tá lá cheio de dever, mas a mãe não olha. Ah, não, meu filho falou que não tem, acreditei. E aí vão se passando o tempo e aí depois você chora, né? Porque o filho não quer mais estudar, o filho não aprendeu nada, o filho está com problema, vai repetir de ano. Então nós pais temos que estar atentos à vida do nosso filho. A gente não pode deixar correr solto, não pode deixar ele solto na rua, né? Ah, um tempo atrás não tinha problema, né? As crianças brincavam na rua, era algo seguro, não tinha perigo, mas hoje em dia, gente, não dá. Você não pode pegar e deixar seus filhos largados na rua, né? Sabe lá com quem que ele está andando, porque às vezes você está lá dentro e você não está vendo. Não está vendo, ele está recebendo lá lixo, comida podre, né? Ensinamentos errados. Então nós precisamos estar mais vigilantes, pais. Outro ponto aqui. Tome partido dele contra... esse aqui eu já falei, né? E quando ele estiver seriamente envolvido em dificuldades, desculpe-se a si mesmo dizendo, nunca consegui fazer nada com ele. E quando ele estiver seriamente envolvido em dificuldades, desculpe-se a si mesmo, dizendo, eu não consigo mesmo, é muito difícil. Esse menino não tem jeito. Não, tem jeito sim. Tem jeito. E se você coloca os seus filhos nas mãos do Senhor, pode ter certeza que Deus tem poder para transformar a vida deles. E se você instruir desde pequeno no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, a probabilidade de dar errado é mínima. É mínima. E a última que eu quero colocar aqui para você, prepare-se para uma vida de tristeza e sofrimento. Você está fazendo tudo para tê-la. Se você seguir todas essas regrinhas aqui, né, para ter um filho delinquente, se prepare para ter uma vida de tristeza e sofrimento. Mas não é isso que Deus quer, né? Não é isso que Deus quer para a sua vida, não é isso que Deus quer para as famílias. Deus quer ver famílias transformadas, famílias abençoadas. A gente vê o exemplo de Abraão com relação a Isaac. Abraão, ele ensinou a Isaac a palavra do Senhor. Ele ensinou sobre os caminhos do Senhor para Isaac. E Isaac fez a mesma coisa, ensinou para os seus filhos.
A palavra de Deus, quando a gente lê a história de Abraão, mostra que Isaac era um filho obediente, porque quando Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho, a gente não vê Isaac reagindo, a gente não vê Isaac, né, tirando o corpo fora. Pai, o senhor não vai fazer isso comigo não, me matar? Não. A palavra de Deus diz que Isaac se submete ao pai. E ali o pai dá uma lição muito grande para o seu filho, que ele tem um amor a Deus acima de todas as coisas. Que Abraão ama a Deus acima de todas as coisas na vida dele. O amor a Deus estava acima do amor ao próprio filho. E isso foi passado para Isaac. Isaac aprendeu. E na Bíblia a gente vai ver lá os textos da palavra que vão dizer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isaac aprendeu a ter fé. Isaac aprendeu a respeito de Deus com seu pai. Não ficou revoltado, não ficou entristecido com o pai, mas eu creio que ele teve uma das experiências mais marcantes da vida dele, quando ele subiu aquele monte com seu pai e viu a provisão de Deus e a fidelidade do seu pai a Deus. Então nós vemos um grande exemplo na palavra de um pai ensinando para o filho, mostrando para o filho, convivendo com o filho, no dia a dia o filho estava vendo ali um pai temente a Deus, uma mãe temente a Deus. E Efésios capítulo 6, de verso 1 a 3, e agora eu quero falar aqui brevemente uma recomendação para os filhos. A palavra de Deus diz, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Lá em Efésios 6, 1, 3 vai dizer: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque se o teu pai e a tua mãe mandarem você fazer alguma coisa que vai contra os princípios da palavra, como roubar, mentir, você não deve fazer. Mas aqui diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É o único mandamento que nós vemos com promessa. O filho que honra e respeita o seu pai e a sua mãe vão ter os seus dias na terra prolongados. Que bênção! Você vai viver mais tempo na terra se você for um filho obediente, que honra, que respeita os seus pais. Outro texto vai falar aqui, Colossenses 3:20, agora para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Quer agradar a Deus? Seja um filho obediente. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, mais uma vez, pois isto é justo. Isto é justo. Então, a palavra de Deus orienta os filhos respeitarem, obedecerem, honrarem aos seus pais. Cuidem dos seus pais com carinho, obedeça aos seus pais, ajude aos seus pais. Quantos filhos hoje não ajudam, não cooperam dentro de casa, não ajudam em nada, não apoiam os pais? Seja amigo do seu pai e da sua mãe. Pais, sejam amigos dos seus filhos. Filhos, respeitem, saibam, né, que nesse relacionamento de amizade entre filho e pai deve haver o respeito. Não esqueça que ele é seu pai, é sua mãe. E você tem que respeitar. Por quê? Porque é isso que a Bíblia fala, é isso que Deus quer, é isso que agrada a Deus. Foi isso que Deus estabeleceu na sua palavra. Que os filhos respeitem, honrem seus pais. E mesmo quando eles estiverem velhos, a palavra de Deus fala lá no Novo Testamento que as viúvas, se elas têm filhos, esses filhos devem cuidar delas, devem zelar pela vida delas, devem suprir as necessidades das suas mães idosas. Então, Deus olha para isso e Deus dá muito valor. Então, não desprezem os seus pais, honrem seus pais. Pais, discipulem seus filhos, ensinem seus filhos, corrijam seus filhos, amem seus filhos, amem. Demonstrem o amor de Jesus.
tenham uma vida de compromisso com Deus e que isso passe para eles, que eles vejam Jesus na vida de vocês, na maneira de agir, de proceder, de falar, eles possam ver Cristo na vida de vocês. É isso que nós estamos aqui compartilhando com você nessa hora e desejamos que você tenha uma família abençoada, que os seus filhos sejam como flechas na mão do guerreiro. O pai é o guerreiro e os filhos são flechas, flechas que nós vamos lançar com o alvo certo, para terem muito sucesso na vida e serem abençoados neste mundo, no nome de Jesus. Vamos orar agora pedindo a bênção de Deus para a vida dos nossos filhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos, Senhor, nesta hora pelas famílias que aqui estão reunidas, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que Tu venha abençoar cada família, que Tu venha abençoar os pais, dando sabedoria, dando, Senhor, discernimento. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar os filhos para que eles compreendam, entendam, Senhor, a importância de honrarem e respeitarem os seus pais. Meu Deus, restaura, transforma, Senhor. Ó Deus, capacita os pais a instruírem seus filhos, Senhor. Ó Deus, na disciplina do Senhor, no amor, Senhor, com paciência, Pai, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos de misericórdia, Senhor, e ó Deus, que possamos ver uma sociedade abençoada, uma sociedade curada, Senhor, porque está alicerçada na palavra do Senhor. Ó Deus, assim nós te pedimos a tua bênção, já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e a sua família seja muitíssimo abençoada. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Até a próxima.